Você sabe o que é valor em risco? Saudações, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Aparecido Célio, sou professor do Você Concursado e analista do Banco Central do Brasil. Neste vídeo, trataremos do valor em risco, o VaR. Começaremos do básico e evoluiremos aos poucos até chegarmos aos termos mais complexos. E qual a importância de estudarmos o valor em risco? O valor em risco está nos principais concursos do sistema financeiro: Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, BNDES e Tesouro Nacional. Mas para falarmos de valor em risco, temos inicialmente que conceituar o que é risco. Bem, podemos entender o risco de diversas maneiras. O risco de eu ser assaltado nesse mês, ou o risco de adoecermos no próximo dia, ou o risco de ganharmos ou perdermos dinheiro no investimento financeiro. Percebam que em todos esses casos há um nível de incerteza em relação a um acontecimento futuro. Permanecer seguro ou ser assaltado? Adoecer ou permanecer saudável? Ganhar ou perder dinheiro no investimento financeiro? Então podemos definir risco como nível de incerteza associado a um acontecimento futuro. Mas e para os investimentos financeiros? Como podemos definir o risco? Podemos defini-lo como a possibilidade de perder dinheiro ou, de forma mais rebuscada, como a volatilidade dos resultados futuros desses investimentos financeiros, ou seja, a possibilidade de perder dinheiro. Mas como medir? Como mensurar? Como quantificar o risco? Essas são algumas das inquietações de nós seres humanos. E dessas nossas inquietações surgiram grandezas. As grandezas nos ajudam a mensurar, a quantificar. Por exemplo, para mensurarmos, para quantificarmos a altura de uma pessoa, nós podemos usar o comprimento. Assim, através do comprimento, podemos mensurar, quantificar a altura de cada pessoa e ver quem é mais alto, quem é mais baixo. Por exemplo, um adulto de 1,85 m é mais alto do que um garoto de 1,62 m. Para quantificar o quão gordo ou magro é uma pessoa, para mensurar, nós podemos usar uma outra grandeza, a massa. Por exemplo, uma garota de 54 kg tem menos massa do que um senhor de 105 kg. Ela é mais esbelta, ele já é um pouco mais gordinho. E para mensurarmos o risco financeiro? Bem, para mensurarmos o risco financeiro, podemos usar o VaR, o valor em risco, Value at Risk. Vamos exemplificar o VaR. Você passou no concurso, você ficou muito feliz, você ficou loucaço de felicidade. A partir daí, após algum tempo, você acumulou grana, você foi guardando grana após alguns meses, e você resolveu fazer uma aplicação financeira em ações da Petrobras. Você resolveu aplicar na Petro 4. Bem, você aplicou, digamos, R$300 mil em ações da Petrobras, na Petro 4, como eu disse. Mas surgiram algumas dúvidas, algumas questões. Por exemplo, qual o risco de sua aplicação? Quanto você pode perder e em qual período você pode perder? E qual a probabilidade de perder nessa aplicação? A partir dessas questões, a resposta para todas as questões é o VaR, o valor em risco. O VaR, Value at Risk, o valor em risco, é uma métrica de gestão de riscos que estima a perda máxima de um investimento de uma carteira de investimentos. O VaR está apoiado em 3 diretrizes. Quais sejam? O VaR ele sintetiza em um único número, em uma moeda, a perda máxima provável. Ele sintetiza essa perda para um intervalo de tempo. E ele sintetiza essa perda de acordo com um determinado intervalo de confiança, ou seja, de acordo com uma probabilidade, de acordo com a probabilidade de que essa estimativa de perda esteja correta. Mas vamos voltar ao nosso exemplo. Você passou no concurso, guardou uma grana e aplicou os R$300 mil em ações da Petrobras, a Petro 4. A partir daí, nós calculamos o VaR. E vejam, nesse vídeo nós não vamos mostrar como é o cálculo do VaR, como se dá o cálculo do VaR. O cálculo faremos no próximo vídeo. Nesse vídeo, apenas a ideia é que você entenda o que significa o VaR, o que o VaR representa. Então, digamos que calculamos o VaR com base nos seus investimentos de R$300 mil e chegamos a um VaR de R$1.500 para um dia útil com um intervalo de confiança de 95%. Mas o que isso significa? Significa que a perda máxima estimada é de R$1.500,
para um intervalo de tempo de quanto? De um dia útil, com a probabilidade de 95%, ou seja, com a probabilidade de que essa estimativa de perda esteja certa de 95%. Podemos olhar por um outro ângulo. Vamos pensar juntos. A probabilidade de que você perca R$ 1.500 é de 95% para um dia. Ou seja, há 5% de chance de que você perca mais de R$ 1.500 em um dia. Ou, a gente pode pensar de uma outra forma também. Em 100 dias, a perda máxima estimada para 95 dias será de R$ 1.500. Para os outros 5 dias, pode ser maior que esses R$ 1.500. Mas vamos a outro exemplo. Digamos que você acumulou aqueles R$300 mil, mas agora, em vez de você ter aplicado em ações da Petrobras, você aplicou em ações da Vale, a Vale 5. E vamos usar o mesmo raciocínio. Vamos calcular o VaR, mas aqui não vamos entrar na forma de cálculo, e sim na interpretação do que o VaR significa. Digamos que o VaR para esses R$300 mil que você aplicou na Vale 5 seja de R$ 1.200 para um dia útil com intervalo de confiança de 95%. Vamos interpretar. Então, a perda máxima que você pode ter nesses R$300 mil que você aplicou na Vale 5 seria de R$ 1.200 para um dia útil com um nível de confiança de 95%. Ou seja, a perda máxima que você teria para um dia seria de R$ 1.200. Mas com que probabilidade? Com que probabilidade que essa estimativa esteja correta? 95%. Ou, podemos olhar para uma outra ótica também, a chance, você pode me perguntar, mas qual a chance de eu perder mais de R$ 1.200? A chance de você perder mais de R$ 1.200 em um dia para essa aplicação seria de 5%. Então podemos sintetizar o VaR como a perda máxima esperada, medida em valores monetários, dentro de um determinado intervalo de tempo e dada uma probabilidade de ocorrência. Portanto, devemos sempre associar o VaR a uma moeda, um valor monetário, um intervalo de tempo, quando devemos notar essa perda, e uma probabilidade, com que frequência essa perda será notada. Bem, meus amigos, vamos a uma questão de concurso. Concurso de analista do Banco Central 2010. Um investidor possui uma carteira de R$1 milhão com um valor em risco de R$30 mil para 15 dias úteis, está aqui o intervalo de tempo, e nível de confiança de 99%, está aqui o nível de confiança. Isso significa que o investidor... Bem, vamos analisar cada alternativa. Terá uma perda de R$30 mil com probabilidade de 99% se mantiver a carteira nos próximos 15 dias úteis? Não podemos afirmar que ele terá uma perda. O VaR é uma estimativa de perda, não é certeza de perda. Então não podemos afirmar que o investidor terá uma perda. Portanto, essa alternativa está errada. Terá um retorno de R$30 mil em 15 dias úteis com probabilidade de 99%? Também está errado. Como dissemos, o VaR é uma estimativa de perda, não de retorno, não de resultado positivo. A alternativa também é errada. Poderá sofrer uma perda de R$30 mil por dia nos próximos 15 dias úteis? Não, poderá sofrer uma perda de R$30 mil nos próximos 15 dias úteis, ou seja, no conjunto de 15 dias úteis. Esse é o intervalo de tempo aqui. Diferente do que vimos em nossos exemplos no vídeo, que o intervalo de tempo era de um dia útil, o intervalo de tempo aqui na questão é de 15 dias úteis, ou seja, a perda será de R$30 mil no conjunto de 15 dias úteis, ou seja, quase meio mês. Então não é uma perda de R$30 mil em cada dia, ou seja, 15 dias vezes R$30 mil de perda. Portanto, a alternativa também é errada. Poderá ganhar 97% de retorno com 90%? Não. Alternativa errada. Como dissemos, o VaR é uma estimativa de perda, não de retorno. Só nos resta a alternativa E. Vamos conferir. Terá 99% de probabilidade de não perder mais que R$30 mil se mantiver a carteira nos próximos 15 dias úteis. Questão correta. Terá 99% de probabilidade de não perder mais que R$30 mil nos próximos 15 dias úteis. 15 dias úteis, nosso intervalo de tempo. O VaR é de R$30 mil e a probabilidade de que nossa estimativa esteja correta é de 99%.
Ou seja, você pode me perguntar, e qual a possibilidade dele perder mais que 30 mil? É 1%. É o nível de significância aqui. Ou seja, o VaR é a estimativa de perda máxima, dado um nível de confiança, dado uma probabilidade de que essa estimativa esteja correta, por um determinado intervalo de tempo. Ok? Tranquilo essa questão. Então, a alternativa correta, a alternativa é. Dessa aula de conceitos iniciais, você deve guardar que o VaR é sintetizado, resumido, num único número, em valor monetário, ou seja, em uma moeda, real, dólar, euro. O VaR é estimado a um determinado nível de confiança, ou seja, com uma determinada probabilidade. E o VaR é estimado para um determinado intervalo de tempo, ou seja, para um determinado período. Nessa primeira aula de VaR, vimos apenas os conceitos introdutórios. Nas próximas aulas, veremos os modelos paramétrico e não paramétrico do valor em risco e entraremos em assuntos um pouco mais complexos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. Indique esse vídeo e o canal do Você Concursado para seus amigos. Grato pela audiência, ótimos estudos, nos vemos na próxima aula e até mais!